Pronto? Boa noite, boa tarde, bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão no outro lado da telinha. E hoje nós estaremos lendo o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. E você é o meu convidado para estar abrindo a sua Bíblia também junto comigo, para nós começar a leitura e terminar a leitura juntamente. Tá pronto? Vamos lá. Marcos capítulo 9. Jesus prosseguiu, dizendo: alguns de vocês que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus chegar com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o cume de um monte. Ninguém mais estava ali. De repente, o seu rosto começou a brilhar com glória e sua roupa se tornou branca e resplandecia, muito mais gloriosa do que qualquer processo terreno poderia jamais branqueá-la. Então apareceram Elias e Moisés e começaram a falar com Jesus. Mestre, isto é maravilhoso! Exclamou Pedro. Vamos fazer aqui 3 abrigos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ele disse isso só para falar, porque não sabia o que dizia, pois estavam todos apavorados. Mas quando ele ainda falava essas palavras, uma nuvem os cobriu e uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho amado, escute o que ele diz. Foi quando eles olharam em volta e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto estavam descendo a encosta do monte, Jesus proibiu de contarem o que havia visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Portanto, eles guardaram aquilo para si mesmos, mas discutiam entre si a respeito e perguntaram o que ele queria dizer por ressuscitar dos mortos. Então eles começaram a perguntar a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: na verdade, Elias veio primeiro para preparar o caminho, mas porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e o maltrataram como quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram perto dos outros discípulos, encontraram uma grande multidão ao redor dos outros discípulos, enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus quando ele veio na direção deles e então correram para cumprimentá-lo. Sobre o que é toda esta discussão? Perguntou Jesus. Um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pôde falar porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica ringindo. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus disse: que fé pequena vocês têm! Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais esperarei? Tragam-me o menino.
Então o trouxeram, mas o espírito, quando viu Jesus, imediatamente causou uma confusão no menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao seu pai do menino. Ele respondeu: ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o espírito o faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Ó, tenha misericórdia de nós. E se o Senhor puder fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se eu posso, perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O pai imediatamente respondeu: eu creio, ajude-me a ter mais fé. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito, espírito surdo e mudo. Disse ele: eu ordeno a você que saia desse menino e nunca mais entre nele. Então o espírito deu um grito terrível, agitou o menino violentamente e o deixou. O menino ficou deitado ali, com a aparência de morto. Correu um murmúrio pela multidão: ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé. Ele levantou-se e estava bem. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com os seus discípulos em casa, eles lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. Eles deixaram aquela região e atravessaram a Galiléia. Jesus tentava evitar que alguém soubesse onde eles estavam, a fim de poder passar mais tempo com os seus discípulos, ensinando-lhes. E ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e será morto, e 3 dias depois ele ressuscitará. Porém, eles não entendiam e tinham medo de perguntar o que ele queria dizer. Assim chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam acomodados na casa onde iam ficar, ele perguntou-lhes: que era o que vocês estavam discutindo no caminho? Porém, eles ficaram em silêncio porque discutiram sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e chamou os 12 para que o rodeassem e disse: todo aquele que quiser ser o primeiro será o último e o servo de todos. E então pôs uma criança no meio deles, tomou a criança nos braços e disse-lhes: todo aquele que acolhe em meu nome uma criança como esta estará me acolhendo, e todo aquele que me acolher, não está apenas me acolhendo, mas também aquele que me enviou. João disse-lhe certa vez: mestre, nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, porque ele não é do nosso grupo. Não o proibamos, disse Jesus, porque ninguém que faça milagre em meu nome se voltará contra mim em seguida. Todo aquele que não é contra nós está a favor de nós. Eu afirmo a vocês a verdade: se alguém lhes der um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, eu afirmo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse homem
que em volta do seu pescoço e fosse jogado no mar. Se a sua mão leva a praticar o mal, corte-a. E é melhor viver para sempre mutilado do que ter as duas mãos e ser jogado no inferno, onde as chamas nunca se apagam, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o leva a praticar o mal, corte-o. É melhor ser coxo e viver para sempre do que ter dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o leva a praticar o mal, arranque-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno, onde os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas não vale nada se perder o seu sabor. Aí não tem como restaurá-lo. Tenham sal em vocês e vivam em paz, uns com os outros. Finalmente terminemos o capítulo 9 do Evangelho de Marcos.